Programa Ensinos de Jesus, com Marciel Lobato, pastor Jorge Duarte e Fábio Bolognese. Programa Ensinos de Jesus. Que bom estarmos juntos mais uma vez para o programa Ensinos de Jesus. Este programa que é um programa semanal e é transmitido em diversas de nossas rádios na região. Você que está nos ouvindo aí pela Rádio Mercosul 91.7, nosso abraço. Os amigos da Rádio Icaraíma 94.5, os amigos da Rádio Tom FM 104.3, os nossos ouvintes da Rádio 87.9 de Mercedes e também 87.9 da Rádio Pato Bragado. Sempre é um grande prazer estarmos aqui e convido vocês para ficar conosco nesta 1 hora. Vamos estar aqui tratando dos assuntos da Bíblia Sagrada. Há dois programas anteriores, nós falamos sobre o santuário. E hoje nós vamos falar sobre o juízo. E quando nós falamos sobre o juízo, muitas pessoas têm medo do juízo. Hoje nós vamos aprender que não precisamos ter medo do juízo, pois o nosso advogado é Jesus e aquele que vai nos julgar também é Jesus. Comigo, os meus amigos de sempre, Dr. Fábio Bolognese, como está? Tudo bem, Marciel? Como está? Mais uma semana aí para estudo da Palavra de Deus. Que bom que nós podemos estar aqui mais uma vez reunidos e que Deus nos abençoe aí nesse estudo de hoje. Amém. Doutora Priscila, como vai? Tudo bem, Marcial? Tudo bem, amigos? Sejam todos bem-vindos para aprendermos mais um dia da Palavra de Deus. Pastor Jorge Duarte, como passou todo esse tempo aí? Olá, Marcial, muito bem. E os nossos amigos ouvintes, um grande abraço, uma alegria sempre. É sempre um privilégio estarmos juntos aqui para estudarmos a Palavra de Deus, transmitindo esperança, levando essa mensagem de paz, alegria e de certeza. O tema de hoje é fantástico, você não pode perder, o juízo, e já foi dito aqui, se o advogado é Jesus, não precisamos ter medo. Muito bem, nós queremos também dizer aos nossos ouvintes e aqueles que nos assistem pelo YouTube, que todos aqueles que tiverem alguma questão que queiram nos perguntar, pode mandar o recado aí para qual WhatsApp, pastor? 44999400146. Se quiser... Repete aí, pastor. Se quiser enviar ali para perguntar, pedir o nosso material, nosso guia de estudo, nós estamos à disposição. Repetindo então, anota aí 4499, mais um 9, 400146. Muito bem, doutor Fábio, aqueles que querem nos encontrar aí no YouTube, como é que faz? Então, como todos sabem, né, nós estamos também pelo nosso canal do YouTube, canal da Igreja Adventista de Guaíra e ASD Guaíra. E a ASD Guaíra é um canal onde nós postamos lá não só o programa Ensinos de Jesus, mas também outros programas de estudo da lição da Escola Sabatina, também postamos séries de estudos na igreja que são, né, transmitidos, os nossos cultos também aos sábados são transmitidos, então bastante conteúdo muito importante para que aqueles que querem, né, ter aí palavras, né, de fé e eu tenho certeza que ali é um conteúdo dentre tudo isso que nós temos nessa internet, né? Ali é um conteúdo muito importante para ser acessado e visto. Conteúdo relevante, recebemos aí o título de conteúdo relevante. É verdade. Recebemos um título do YouTube, né? De conteúdo relevante. Quando o YouTube, O assunto é importante, né? O assunto importante é assim, as pessoas assistem até o final. Muitas coisas hoje, porque o nosso tema não é monetizado no YouTube, né? Porque nós falamos de Deus, enfim, não é nada, não existe monetização. Porém, o YouTube reconhece quando o conteúdo é relevante e ele informa, olha, apesar de você não ter um número grande de inscritos, muitas pessoas assistem todo o conteúdo, então ele se torna relevante. Então seria interessante que os nossos amigos que estão nos ouvindo, se pudessem se inscrever no YouTube, dar Com certeza. um joinha lá, um like, né? Seria bem bacana, porque isso motiva o YouTube, né? Com certeza. Quanto mais
você se inscreve, quanto mais você curte também o vídeo ali. E compartilhar também, né, com os amigos. Com certeza. Quanto mais isso acontece, mais o YouTube ele mostra esse conteúdo para outras pessoas que até então não teriam acesso, né? Não fica um negócio restrito, fechado, né? Uma forma de usarmos aí ao favor de Deus o canal, né, pastor? E nós estamos na temporada Ouvindo a Voz de Deus. Essa é a nossa série, né? E hoje nós vamos trabalhar no 13º estudo desta série, Ouvindo a Voz de Deus. E vocês que estão nos ouvindo, nós sempre pedimos que nos acompanhem com a Bíblia, né? Para que você possa realmente conferir aquilo que nós estamos falando, aquilo que nós estamos lendo aqui. Você que está no YouTube, pode mandar um recadinho aí, a Priscila vai estar sempre respondendo aí a todos e agradecendo aí pela audiência de vocês. Muito bem, nós vamos para o nosso prefixo, que é uma música especial que fala sobre a volta de Jesus, e já voltamos com a oração e o início do estudo. Levantemos nossos olhos, redenção se aproxima, já estamos quase ouvindo os clarins de sua vinda. Ainda é tempo de ir avante, anunciar a toda a gente que Jesus está voltando, vitorioso e triunfante. Breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. Muito bem, você acabou de ouvir a música que fala da grande esperança, da volta de Jesus. E todos nós sonhamos, almejamos esse grande dia. Por isso estamos aqui. Nós vamos abrir a Bíblia já já, mas antes de abrir a Bíblia, quero convidar você a abrir o coração a Jesus. Vamos orar? Ore comigo. Maravilhoso Deus, obrigado pelo teu eterno amor, pela tua bondade. E nesse momento, o Senhor abençoa e abraça esse amigo, essa amiga que está orando conosco agora no programa Ensino Jesus. Que a tua paz, o Espírito Santo e a tua presença se faça sentir nesse lar, nesse coração. E ao abrir tua palavra, fale ao teu filho, à tua filha que ouve esse programa nesse momento. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre o juízo. O juízo é algo assim que preocupa, né? Porque todas as vezes que a gente fala num julgamento, sempre é uma preocupação. Será que será condenado? Será que será absolvido? Mas hoje o juízo é um pouco mais complexo, porque não são seres humanos quem vai nos julgar, né? Isso mostra que o juízo que Deus fará, esse sim será um juízo justo. Nós não precisamos ter a preocupação de sermos condenados de forma injustamente. Com certeza, Deus usará toda a sua benevolência para que possa, desta forma, nos absolver. Pastor, quer falar alguma coisa? Esse tema me lembra uma história. O pastor, certa vez, pregou um sermão sobre o julgamento, esse assunto, né? E ao despedir-se das pessoas na porta, um certo senhor colocou no bolso do pastor um pequeno
pedaço de papel, um bilhete. E ele disse: pastor, leia quando chegar em casa. O pastor cumprimentou as pessoas, foi embora e esqueceu do papel. Mas ao chegar em casa, ele lembrou-se do bilhete e retirou para ler. E a história diz que o bilhete dizia assim: pastor, não volte a falar mais sobre este assunto. Irmão Marcial e os amigos ouvintes, o tema do juízo, ele mexe com a gente. Né? Por quê? Porque quando você pensa em um julgamento, um dia todos nós vamos ter que prestar conta dos nossos atos, das nossas ações. E aquele senhor não estava disposto a mudar, mas o tema do juízo, ele mexe, leva você a pensar: o que eu estou fazendo, o que peso tem, o que vai acontecer de fato, né? Que rumo eu estou indo? Então, o juízo nos leva a pensar se nós estamos na rota correta ou precisamos tomar uma decisão enquanto é tempo, porque hoje dá para mudar ainda, é isso, né? Um fato bíblico, amigos, é que Deus, ele há de trazer juízo a todos. Quer eu queira, quer não, ele trará juízo. Eclesiastes 12, verso 14, diz que Deus há de trazer juízo a todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. O apóstolo Paulo também confirma isso em Romanos 14, verso 10. De modo que ocorrerá esse julgamento. Qual é a forma que vai ocorrer esse julgamento? De que modo, né, vai acontecer? Sob que critério ele estará fundamentado? Quem será o juiz? E como nós podemos ser absolvidos? No programa de hoje nós vamos responder esses questionamentos. No livro de Atos, no capítulo 17, verso 30 a 31, diz assim: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Verso 31 diz: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Pastor, dentro desses aspectos que nós estamos estudando aqui, é óbvio que nós estamos falando que esse varão que vai fazer esse julgamento é Jesus Cristo. E para que nós entendamos como e quando Jesus vai fazer este julgamento e quando ele já começou, se ele já começou ou não começou, nós precisamos dar uma pinceladinha no estudo que nós tivemos há 2 semanas atrás, que falava sobre o santuário. Lá nós entendemos, através do estudo, que havia um santuário terrestre, porém esse santuário terrestre, ele era, na verdade, um modelo, o modelo dele pelo qual ele foi feito era um modelo que já existia no céu. E nós aprendemos que no santuário celestial, quem é o sumo sacerdote é Jesus Cristo. Mas para que a gente possa ter assim, uma noção exata de como isso aconteceu, para onde é que Jesus foi após a sua ascensão, após ele ter ressuscitado e ser levado para o céu, para onde Jesus foi, o que ele foi fazer? Muito bem, então você já repetiu aí do estudo passado, né? E tudo no santuário terrestre apontava para o santuário celestial, né? E para o ministério de Jesus Cristo, né? Como cordeiro, como sacerdote, como sumo sacerdote. E no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 24, vamos pedir a Priscila que nos agracie com a sua voz feminina, né? Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Então, nesse texto, nós podemos ver que Jesus entrou em um santuário, não o terrestre. Porque aqui na terra ele não era sacerdote. Aqui ele estava como cordeiro. O livro de Hebreus, ainda no capítulo 8, verso 1 e 2, vai ajudar a esclarecer esse assunto. Vamos lá. Ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote, que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. O fato é que existe um santuário celestial, poderíamos ler Apocalipse 11, verso 19, existe um santuário celestial. E esse texto nos ajuda a compreender que parte do santuário, inclusive, se abre em Apocalipse capítulo 11, 19. A Priscila pode ler também.
Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e forte chuva de granizo. Então, Marcial e amigos ouvintes, o santuário que está hoje em funcionamento é um santuário no céu. O que acontece nesse santuário? Isso é muito importante pensarmos, né? Quando eu oro, quando você ora, quando você pede perdão, então Jesus Cristo, ele vai diante de Deus o Pai e intercede por nós. Então ele é o sumo sacerdote, ele é o que, assim como o sumo sacerdote aqui no santuário terrestre intercedia pelas pessoas, pelos pecadores, é o mesmo ministério de Jesus Cristo hoje no santuário celestial. Então Jesus hoje está em um santuário não feito por mãos humanas, mas diante de Deus, intercedendo por nós como nosso advogado, como nosso intercessor. E o apóstolo Paulo, ele fala em 1 Timóteo 2,5, né, que há um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Muito bem, pastor. O senhor já disse aí que Jesus ele foi para o céu e foi, vamos dizer assim, trabalhar no santuário celestial. Porém, há uma profecia no livro de Daniel, capítulo 8, verso 14 ao 17, daqui a pouquinho a Priscila vai ler, mas essa profecia ela trata de um tempo. Ela diz assim, olha, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Nós vamos já pedir para Priscila ler o texto e dentro disso nós vamos fazendo os questionamentos. Daniel 8, 14 a 17. Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, depois o santuário será purificado. Depois que tive a visão, eu, Daniel, procurei entendê-la. Foi quando se apresentou diante de mim um ser que tinha aparência de homem, e ouvi uma voz de homem que vinha das margens do rio Ulai e me gritou assim: Gabriel, explique a visão a este homem. Ele veio para perto de onde eu estava. Quando chegou, fiquei com muito medo e caí com o rosto em terra. Mas ele me disse: Filho do homem, você precisa entender que esta visão se refere aos fins do tempo. O verso 26 também é bem interessante. Então, esta visão tem a ver com o tempo do fim. E dentro de ainda Daniel 8, verso 26, olha, interessante. A visão das tardes e das manhãs que lhe foi dada é verdadeira, mas guarde a visão em segredo, porque se refere a dias ainda bem distantes. Então, Marcial e os amigos ouvintes, é interessante entender aqui que o santuário da terra, ele chegou ao final, ele cumpriu o seu papel com a morte de Jesus, ali no ano 31. O santuário se rasgou de alto a baixo, né? De cima para baixo. O lugar santo e o lugar santíssimo, que eram 2 compartimentos, onde os olhos humanos do povo comum não viam, não podiam olhar para dentro. Agora, com o santuário, o véu se rasgando, o santuário fica exposto. O cordeirinho escapa da mão do sumo sacerdote na hora do sacrifício, e naquele momento Jesus estava morrendo. Então o santuário terrestre apontava para Jesus Cristo. A gente vai ver já que a partir da morte de Jesus, Jesus inicia um ministério no santuário celestial. O santuário terrestre aqui em Daniel faz menção ao sacrifício tardes e manhãs. O que é isso? No santuário terrestre acontecia um sacrifício de um cordeiro de manhã e outra tarde, continuamente. E a pergunta é: até quando durará a visão do sacrifício diário, né? E ele responde: até 2.300 tardes e manhãs. Uma tarde e uma manhã é um dia na Bíblia, né? Lembrando Gênesis, capítulo 1, ali na criação do mundo. Houve tarde e manhã, é o primeiro dia. Mas em profecia, um dia representa o quê? Um ano. Né? Um ano. Então, 2.300 tardes e manhãs, 2.300 anos. O que o ouvinte e amigo precisa entender, Amós 3, verso 7, diz que Deus não fará coisa nenhuma sem antes revelar o seu segredo ao seu servo, os profetas. Então, Deus está revelando o que vai acontecer, a maneira como Jesus ia salvar as pessoas, como o ministério de Cristo iria se desenvolver. Já faz mais de 2.000 anos que Jesus foi para o céu e ele não voltou ainda. O que ele está fazendo? É uma pergunta. Ele está intercedendo por nós, pecadores. Agora, um fato interessante é que esta profecia é para o tempo do
fim. Então não era para os dias de Daniel, como alguns colocam lá na conta de Antíoco Epifânio, outros personagens. Esta profecia tem a ver com o tempo do fim. O verso 26 falou claramente e o verso 17 também. Então, amigos, essa profecia é para os nossos dias. Eis a importância de estarmos estudando ela nesse momento. Pastor, o livro de Daniel, ele traz, dentro do contexto, essas 2.300 tardes e manhãs. E aí ele explica que, primeiro, era para o tempo do fim. E segundo, ao terminar as 2.300 tardes e manhãs, que o senhor já explicou, são 2.300 dias que profeticamente são 2.300 anos. Passado esse período, ao chegar no final dos 2.300 anos, ia acontecer algo diferente, algo especial. O que é que ia acontecer no final desses 2.300 anos? 2 textos para a gente poder entender. Não dá para explicar tudo aqui nesse programa, mas Sim. eu acho que ajuda bastante, vai ficar claro. Apocalipse capítulo 14, versos 6 e 7. Algo estaria acontecendo. Alguma coisa aconteceria no céu e a outra parte aconteceria aqui na terra. Vamos ver a primeira parte. Na terra, o que aconteceria? Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos habitantes da terra. Segura um pouquinho. A primeira coisa que aconteceria, o evangelho eterno seria pregado. Nós temos um período de 1260 anos de perseguição, quando a doutrina do santuário, porque o que acontece no santuário? É a intercessão de Jesus Cristo. Mas na Idade Média, 1260 anos, a intercessão de Jesus foi pisada. Em lugar de Jesus foi colocado o quê? Santos, outros personagens, a própria mãe de Jesus Cristo, Maria, que ela é fantástica, mas ela não é a nossa mediadora, ela não é a intercessora. E aqui Apocalipse está prevendo, no tempo do fim, a pregação do evangelho eterno. Verso 6. Continua, Priscila. E cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com forte voz: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar, e adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. 2 coisas importantes, Marcel. A pregação do evangelho, com poder, grande glória, muita força, e era para anunciar que chegou a hora do juízo. Então, haveria um movimento aqui no planeta Terra anunciando que o juízo começou. Nós vamos ver daqui a pouquinho, e aqui eu estou rodeado com 3 advogados, só doutor aqui, que antes da volta de Jesus haveria um juízo investigativo, um pré-julgamento, né? E Apocalipse está dizendo exatamente isso. E se nós pensarmos que o juízo começa pela casa de Deus, daqui a pouco eu posso trazer o texto, então esse texto está de acordo com aquilo que a Bíblia ensina, né? O que mais? Na terra, um juízo, a pregação do evangelho. Apocalipse capítulo 11, verso 18 e 19. Veja que algo ia acontecer em algum outro local. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, os santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e forte chuva de granizo. Os amigos ouvintes, 2 coisas importantes nos últimos versos lidos em Apocalipse 11, versos 18 e 19. O assunto é o tempo do fim. As nações se enfureceram e chegou o tempo que? Determinado para julgar os que destroem a terra. Então, veja que Apocalipse está colocando exatamente o tempo do fim, de acordo com Daniel, capítulo, nós vimos lá, 8, verso 17 e verso 26. Outro ponto. Abriu-se o santuário de Deus que se acha onde? No céu. No céu. Que parte do santuário foi aberta? Lugar santíssimo. Foi visto a arca da aliança. Então, relembrando, o santuário terrestre tinha o lugar santo E o lugar santíssimo. O que nós estamos vendo aqui? A segundo compartimento a se abrindo. Está relacionando isso ao dia da expiação, que era um dia de juízo.
que era uma cerimônia, nós vimos na lição passada, né? Se alguém perdeu, dá uma olhadinha lá. Que era um dia de purificação do santuário. Era um dia de né? julgamento. Quem não comparecia, quem não confessava os pecados, era o quê? Morto. Era eliminado, né? Então nós estamos muito perto da volta de Jesus. E antes de Jesus voltar, há uma purificação no santuário celestial. Algumas pessoas perguntam assim, mas os pecados nossos contaminam o céu? O que vocês acham? Marcial? Não. Os pecados não contaminam, mas uma coisa é importante eu falar aqui nesse programa. Eles são registrados. Isso, correto. Então, os pecados eles são registrados. E o que Jesus está fazendo? Ele vai remover um registro, porque quando ele voltar nas nuvens do céu, nós podemos até ler um texto aqui que está em Hebreus capítulo 10. Hebreus 10, o versículo, creio que é o verso, ou é o 27 ou é o 28, só conferindo aqui. Veja que Jesus aparecerá, esse texto ele é muito claro. Jesus aparecerá a segunda vez sem pecado. Na verdade é Hebreus capítulo 9. Conferindo aí, Hebreus capítulo 9, verso 28. Assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez por todos para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. Jesus aparecerá a segunda vez. De que maneira? Sem pecados. A primeira vez, ele carregou os pecados de quem? De todos nós. Deixar claro que esse sem pecado não significa que ele tinha pecado quando ele aqui esteve, né, pastor? Não, porque ele levou os nossos pecados. Mas agora ele aparece a segunda vez e ele não carrega os nossos pecados. Porque o verso 27, eu acho que esclarece, nos ajuda a entender isso também, né? Hebreus 9, 27, olha esse texto. 27, vamos lá. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma vez só, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todos para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. Então veja que o contexto é o juízo. Após a morte das pessoas, o próximo ato é o julgamento, né? É assim que a Bíblia descreve. Vamos para um pequeno intervalo, enquanto isso nós vamos ouvir uma canção muito especial. Nós pedimos tua presença entre nós, Santo Espírito de luz. Vem restaurar em nós o teu fogo abrasador, nos trazendo até Jesus. Santo Espírito, enche este lugar, vive em nós. Santo Espírito, enche este lugar, é meu coração, é o teu coração. Enche este lugar, vive em nós. Vamos cantar todos. Nós pedimos a tua presença entre nós, Senhor, invocamos a tua presença. Vamos dizer: nós pedimos tua presença entre nós, Santo Espírito de luz. Vem restaurar em nós com teu fogo abrasador, nos trazendo até Jesus. Santo Espírito, enche este lugar,
feito teu querer, tua unção, tua bênção, nós queremos receber. Venha a nós o teu reino, seja feito teu querer, tua unção, tua bênção, nós queremos receber. Venha a nós o teu reino, seja feito teu querer, tua unção, tua bênção, nós queremos receber. Venha a nós o teu reino, seja feito teu querer, tua unção, tua bênção, nós queremos receber. Santo Espírito, enche este lugar, enche este lugar, vive em nós. Santo Espírito, enche este lugar, enche este lugar, vive em nós. Enche este lugar, enche este lugar, enche este lugar, vive em nós. Ministra-nos, Senhor, constrange-nos, ó Pai, com a tua presença. Estamos de volta com o programa Ensinos de Jesus. Pastor, nós temos assim os Adventistas do Sétimo Dia, nós, né, temos essas profecias de Daniel como algo assim extremamente ligado a todos os acontecimentos a partir daquele momento, a partir de Daniel para cá. E dentro disso nós temos aí algumas profecias. O senhor já falou um pouquinho sobre a profecia das 2.300 tardes e manhãs, mas as 2.300 tardes e manhãs, aconteceu algo num período, porque para nós o período dessas 2.300 tardes e manhãs começa no ano de 1457 a.C. Em 457 a.C. e termina em 1798. Hoje nós não teremos tempo para explicar todos esses detalhes. Mas dentro desta profecia aconteceu algo com os cristãos, os que criam na volta de Jesus, que marcou profundamente o cristianismo. O que aconteceu neste momento e por que os cristãos daquela época erraram uma data muito importante? Um pregador batista não era um pastor. Ele começa a estudar as profecias. Na verdade, ele começou a estudar a Bíblia. Aconteceu milagres na vida dele. Um dia ele estava numa guerra, na Guerra Civil Americana, e amigos dele morreram em explosões de bomba. E ele percebeu que não aconteceu nada com ele. Então ele percebeu que Deus tinha um propósito na vida dele. E ele se volta para a Bíblia. Ele estava afastado da igreja, afastado da religião. E ele resolveu estudar a Bíblia. E com a ajuda de uma concordância, ele foi analisando texto por texto, até que ele chega em Daniel 8, verso 14. E ele estuda Daniel 8, 14, que diz assim: até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. E esse pregador batista chama-se Guilherme Miller. Nos dias de Guilherme Miller, eles entendiam que a terra era o santuário. Agora, até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Então eles entendiam que a terra seria purificada. E se a terra era o santuário, então a purificação não seria outra coisa a não ser o quê? A volta de Jesus Cristo. Agora, para entender isto, 2.300 tardes de manhã, 2.300 anos, teria que entender quando começaria a contagem do tempo. Essa é a questão. Daniel teve essa visão e não entendeu também. Se você olhar Daniel 8, verso 27, ele diz assim: eu, Daniel,
enfraqueci, fiquei doente durante vários dias. Depois me levantei, tratei dos negócios do rei, fiquei espantado com a visão e não havia quem entendesse. O próprio Daniel não entendeu a visão. Se você ler com cuidado depois, tem bastante informação hoje aí, importante. Mas se você é um interessado, um estudioso da Bíblia, lê Daniel capítulo 9. Você vai ver que Daniel, por causa da visão, por causa do verso de Daniel 8,14, ele fica enfraquecido, ele perde o sono, ele não come, porque ele não entendeu. Todo o restante do capítulo 8 de Daniel, ele entende. Tudo foi explicado para ele, menos Daniel 8, verso 14. E isso preocupou. Aí o capítulo 9 começa com Daniel orando, pedindo perdão pelos pecados do povo, pedindo perdão por Israel. Por quê? E ele vai falar assim que ele estudou o livro de Jeremias e entendeu que o tempo do cativeiro era 70 anos. Agora vem o anjo na visão e diz, olha, 2.300 anos. E ele fica preocupado. Aí Daniel, no capítulo 9, a partir do versículo 24 ao 27, o anjo vem fazer Daniel entender. Lembrando, eu repito aqui, a Priscila vai ler para nós, eu repito aqui, ó, o verso 17 do capítulo 8, que o anjo disse para Daniel, ele veio, o anjo Gabriel mesmo, que vai me explicar depois, ele veio para perto de onde eu estava, quando chegou, fiquei com muito medo, caí aos seus pés com o rosto em terra, mas ele me disse, filho do homem, você precisa entender que esta visão se refere ao tempo do fim. Isso é importante entender. Agora, o que o anjo explicou para Daniel? Quando começaria a contagem dos 2.300 anos. E quando começaria? O que a Bíblia diz? Daniel 8. Daniel 9. Verso 24 a 27. Ao 27. Você vai entender. E ao entender isso, dá para entender quando Jesus viria, quando Jesus seria batizado e quando Jesus seria morto. É incrível essa profecia. Como Messias, né? É uma profecia incrível. 70 semanas estão determinadas para o seu povo e para a sua santa cidade. Segura um pouquinho. 70 semanas. Deixa eu explicar aqui matematicamente. Uma semana tem quantos dias? 7 dias. 70 semanas dá quantos dias? 7 vezes 7, 49. 490. Então o anjo está dizendo assim, 490 dias, 490 anos. Profeticamente falando. Estão determinados sobre o teu povo. A palavra determinado no original, e o Fabinho está quieto hoje aqui, né? A palavra determinado significa cortado, separado. É como você pegar uma pizza ou um bolo e cortar 70 semanas, ou seja, 490 anos estão cortados de quê? Separado de quê? De um bolo maior. De 2.300 anos. Continue, Priscila, para a gente entender a visão, a profecia. Para acabar com a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Segura um pouquinho aí. Somente quem poderia acabar com a transgressão? Quem pode dar fim aos pecados e expiar a iniquidade para sempre? O Messias. Para trazer justiça eterna. Quem poderia trazer justiça eterna? Uma outra palavra que o amigo ouvinte precisa entender aqui. Selar a visão. O que é selar uma visão? Fechar. Fechar e garantir. É um selo de garantia, de qualidade. E a profecia e para ungir o santo dos santos. Quem era o santo dos santos? Jesus, Atos 10, verso 4, diz que Jesus foi ungido no batismo dele. O Espírito Santo ungiu. Então, esse texto está se referindo à vinda do Messias. Quando o Messias viria? 70 semanas. Continue, por favor. Saiba e entenda isso. Desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Uau, segura um pouquinho. Quando saísse uma ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Quando sair a ordem para edificar e restaurar Jerusalém, começaria a contagem do tempo. E quando saiu essa ordem? Esdras capítulo 7, verso 13 e 14, Marcelo. Acho que é interessante ler e a gente dá continuidade no texto aqui. Esse é um assunto muito importante para entender quando começaria o juízo. E o juízo, repetindo, ele começaria no tempo, para o tempo do fim. Tem a ver com você e comigo. Isso tem a ver com a chegada do Messias, a primeira parte, né? E a segunda vinda de Jesus também. Esdras capítulo 7, verso 13 e 14. Quando sairia essa ordem? Capítulo 7, verso 14. 13 e 14. 13 e 14. 13 e 14. Esdras, né?
Por mim se decreta que no meu reino todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir contigo a Jerusalém vá. Porquanto és mandado da parte do rei e dos seus 7 conselheiros para fazeres inquirição a respeito de Judá e de Jerusalém, segundo a lei do teu Deus, a qual está na tua mão. Esse decreto de Artaxerxes, do rei Artaxerxes, saiu no ano 457 a.C., desde a saída da ordem para restaurar Jerusalém. Quando que saiu esse decreto? Ano 457. Antes de Cristo. Lembra que o tempo antes de Cristo ia diminuindo, decrescendo, né? 457, 456, até chegar ao ano 1, que é o ano 1 da nossa era aqui, né? O que mais o verso diz? O que aconteceria? Só um pouquinho. É importante lembrarmos que saiu outras ordens para a reconstrução. 2 outras né? ordens, né? Só que essas 2 outras ordens, ela não era um decreto completo, porque agora o rei está falando assim, ó, vocês vão para Jerusalém, vai reconstruir Jerusalém, e ele deu o poder civil para o povo, para o povo que estava em Jerusalém e para os líderes que lá foram. Os anteriores, ele até mandou reconstruir, mas ele não deu poder político para a nação. Exatamente. Então esse foi um decreto de reconstrução de Jerusalém. Isso. A profecia se cumpriria. Como é que está dividido, parcelado esse período das 70 semanas, ou melhor, 490 anos? Pode continuar, Priscila? Saiba e entenda isso. Desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até a vinda do ungido, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as muralhas serão reconstruídas, mas será um tempo de muita angústia. Depois das 62 semanas, o ungido será morto e não terá nada. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O seu fim virá como uma inundação. Até o fim haverá guerra e desolação foram determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Sobre as asas das abominações virá aquele que causa desolação, até que a destruição que está determinada seja derramada sobre ele. Então a primeira parte dos 2.300 anos são os 490 anos, ou seja, 70 semanas. 2.300 anos e 490 anos começam no mesmo período. Que ano? 457 antes de Cristo. Que é quando saiu o decreto de Artaxerxes I para que houvesse a reconstrução de Jerusalém. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e para a sua santa cidade, para acabar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir os santos dos santos. Agora preste bem atenção, amigo ouvinte. Quando começaria a contagem do tempo? Verso 25. Saiba e entenda, desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até a vinda do Messias, ou melhor, do ungido. O príncipe haverá 7 semanas. Quanto que é 7 semanas? 7 vezes 7? 49. Então, em 457, saiu a ordem para restaurar Jerusalém. O que aconteceu 49 anos depois? Terminou a reconstrução de Jerusalém. Demorou 49 anos. Depois das 7 semanas, dos 49 anos, o que aconteceria? A profecia diz, e 62 semanas. 62 semanas. Com 7, nós vamos para 69 semanas. Nós vamos chegar no ano 27 da nossa era. Se fizer os cálculos ali. O que aconteceu no ano 27? A morte de Jesus. Não é a morte de Jesus. O batismo de Jesus. O batismo de Jesus. Vamos chegar no ano... Nós vamos chegar 69 semanas, 483 anos. Um pouquinho de matemática aí, né? Nós vamos chegar no batismo de Jesus. E olha o que o texto continua dizendo aqui, ó. Então, depois das 62 semanas, as ruas, as muralhas serão reconstruídas de Jerusalém, né?
mas haverá um tempo de angústia. Jerusalém, Israel, perseguido pelo Império Romano. Verso 60, ou melhor, continuando a leitura aqui. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade, o santuário. Quem fez isso? Os romanos, não é? O seu fim será como inundação, até o fim haverá guerra, desolações foram determinadas. Verso 27 é muito importante. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Quanto é uma semana? 7 dias. 7 dias. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Quando começou a contagem dessa última semana? No batismo de Jesus, no ano 27, quando Jesus foi batizado por João Batista. Olha a sequência. Na metade da semana fará cessar o sacrifício. Metade de 7? 3,5. 3,5. O que acontece 3 anos e meio após o batismo de Jesus? Aí o sacrifício é a morte de Jesus. A morte de Jesus. E olha o que acontece. Ele vai pôr um fim ao sacrifício de animais, todo aquele cerimonial. Na metade da semana fará cessar o sacrifício, a oferta de cereais, todas aquelas ofertas, todas aquelas coisas relacionadas ao quê? Ao santuário. E sobre as asas da abominação virá aquele que causa desolação, até que a destruição seja determinada, seja derramada sobre ele. Então, Jesus cumpriu a primeira parte da profecia das 2.300 tardes e manhãs. Com a morte de Cristo, o santuário se rasga de alto a baixo. Está ali em Mateus 27, versos 51 ao 53. Muito bem, nós estamos praticamente chegando ao final do nosso programa. Hoje o tema foi tão convidativo que não deu muito tempo, né, pastor, para falar tantas coisas importantes desse assunto. Esse é um assunto que precisaríamos ter um gráfico, mostrar, tal. Mas esse assunto você encontra aí, alguns teólogos adventistas explicam bem, né? Especialmente, eu creio que o Dr. Tim, né? Talvez o Rodrigo Silva, não sei se explica também. Mas se tiver dúvida, entre em contato conosco, nós vamos ter a alegria de te enviar um gráfico, material, né, para você acompanhar. O importante nisso, Marcel, é que nós temos um sumo sacerdote no santuário celestial, Jesus Cristo, hoje. E todo o ministério de Jesus estava apontado aqui o que ele faria, né? Assunto esse que nós vamos tratar no próximo programa, né? Vamos ouvir uma música e na volta estaremos encerrando o programa, primeira parte do nosso estudo, que é o juízo, parte 1. Nós estaremos encerrando ainda após ouvirmos uma música especial. Entro no teu templo, santuário no templo, quero te adorar como tu desejas, quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos, aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho. Depois de 6 dias, depois de criar a vida e ver que tudo era bom, e ver que tudo era bom, não ergueste um templo de pedra, não fundaste uma igreja para te adorar, Senhor, para te adorar, Senhor. Mas o primeiro templo que criaste no Éden foi o 7º dia, onde todos podem te encontrar. Entro no teu templo, santuário do templo, quero te adorar como tu desejas, quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos, aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho. Obrigado, meu Deus, porque em tua sabedoria o Senhor separou um dia para a gente se reconectar, para a gente restaurar a nossa conexão contigo. E esse tempo especial não tem distância,
Todos podem entrar, não tem preferidos, não tem barreiras. Nós queremos viver essa aliança contigo, Senhor. Por isso declaramos: depois de 6 dias, depois de criar a vida e ver que tudo era bom, e ver que tudo era bom, não erguesse um templo de pedra, não fundasse uma igreja para te adorar, Senhor, para te adorar, Senhor. De um sábado a outro vamos juntos adorar na eternidade, diante da beleza de tua face. Entro no teu templo, santuário no templo, quero te adorar como tu desejas, quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos, aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho. Entro no teu templo, santuário no templo, quero te adorar como tu desejas, quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos, aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho. Muito bem, meus queridos, você acabou de ouvir uma linda canção e que ao ouvir essa música, o seu coração possa se abrir para a palavra de Deus. Nós estamos chegando ao fim do programa e só relembrando, Jesus Cristo hoje é o nosso sumo sacerdote no santuário celestial. O livro de Hebreus diz que Jesus entrou em um santuário não feito por mãos e hoje ele intercede por você. Eu queria agora olhar nos seus olhos, aqueles que podem nos ver aqui pelo YouTube, e falar ao seu coração, os nossos amigos da rádio. Você não precisa ter medo. A Bíblia diz assim, em Hebreus capítulo 4, para nos achegarmos a Jesus Cristo. Hebreus capítulo 4, vamos ler esse texto, Priscila, nos versículos 13. Paulo ali, nós cremos que Paulo foi quem escreveu o livro de Hebreus. Ele nos convida a nos aproximar de Jesus Cristo, com confiança, com inteireza de coração. O que diz o texto ali? Se eu não errei o verso, é isso mesmo. Hebreus 4:9? No versículo 13, eu creio, né? 4:13? Isso, vamos ver o que diz aí o texto. Vamos lá. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daqueles a quem temos de prestar contas. Então, tudo está na presença de Deus, nós não precisamos ter medo de nos aproximar desse Deus maravilhoso. Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. E nós encerramos o programa dizendo, amigo, amiga, você não precisa ter medo de nada. Mas uma coisa nós precisamos, confessar a Jesus todos os nossos pecados, nos aproximar dele todos os dias. Você quer isso na sua vida? Você confia nele? O único sacerdote, o único mediador é Jesus Cristo. E é Ele que pode te perdoar, interceder por você. Podemos orar? Vamos encerrar com uma oração. Quero entregar sua vida a Jesus nesse momento. Vamos orar. Maravilhoso e eterno Deus, obrigado, Senhor, pelo teu grande amor. Obrigado pela esperança que temos. Abraça nesse momento, Senhor, esse amigo, essa amiga que está orando. E que nós venhamos a entrar na presença de Deus através de Jesus Cristo. Querido Jesus, que esse amigo, essa amiga que talvez cometeu muitos erros, nesse momento se sinta perdoado, porque há poder e perdão em Cristo Jesus. E a tua palavra diz em Romanos 8, verso 1, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. E eu entrego esse amigo, esta amiga nas tuas mãos agora, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Amém. Querido amigo, o programa
Ensine Jesus chega ao final hoje. E nós nos despedimos, esperando você na próxima semana. Nos despedimos dizendo assim: o Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto. O Senhor te dê a paz. Um grande abraço. Até a próxima semana.